a mais uma live da comunidade Coruja. Hoje eu vou falar com vocês sobre cetoacidose diabética. Bom, o que é isso aqui, né? Só para retomar o que é esse quadro. Bom, aqui eu respondo dúvidas comuns do dia a dia de forma prática e objetiva para você ter mais confiança no plantão, né? Então, vou falar aqui sobre cetoacidose, né? E aí, de forma geral, acho que um conceito importante que você precisa saber sobre cetoacidose é os três pilares, né, do tratamento da cetoacidose. Eu acredito que é uma forma bem prática de abordar, e você sacando isso aí é simples, né? Não precisa de decoreba, não tem muita dificuldade. Bom, a cetoacidose a cetoacidose diabética, né? É um distúrbio metabólico aí que o paciente vai ter por não produzir insulina, né? Ou por uma resistência à insulina aumentada, etc. E aí o que é que vai acontecer? Esse paciente ele vai fazer uma hiperglicemia, e essa hiperglicemia vai ser a causa de desidratação. Então, um primeiro pilar aí da cetoacidose diabética é a parte de volemia e hidratação, né? O paciente ele perde água por diurese osmótica. Então, é o primeiro pilar. O segundo conceito que você tem que saber é que as alterações de pH elas mexem com o potássio, e você vai ter um potássio ali que vai estar pseudo normal, porque a acidose ela tende a fazer com que o potássio saia dentro da célula. Então, quando você, dependendo do potássio que tiver ali, ele vai estar, se ele tiver mais tendendo a baixo ou mais normal, é um potássio que, quando você corrigir o pH do paciente, ele vai diminuir, né? E aí você pode ter uma complicação por causa disso aí. Então, o segundo pilar da cetoacidose é o metabolismo do potássio. E o terceiro pilar é a parte diabética, né? E que é a parte da insulina. Então, são três conceitos que você precisa saber para poder manejar a cetoacidose diabética de forma mais consciente, digamos assim, sabendo o que está fazendo direitinho e com muito mais confiança. Então, a volemia, que você precisa repor a volemia desse paciente por diurese osmótica. É a principal complicação desse paciente, é que ele vai desidratar. Então, a cetoacidose mata o paciente por hipovolemia. É assim, enfim, entre outras coisas, né, que vão estar associadas, mas principalmente hipovolemia. A segunda é a parte do potássio, porque você corrigindo o quadro clínico do paciente, você pode fazer uma iatrogenia, né, fazendo uma hipocalemia, né, e aí tendo uma descompensação, o paciente fazendo arritmia ou algum problema. E a parte da correção da insulina, beleza? Então, esses são os três pilares do tratamento da cetoacidose diabética que você precisa dominar para poder tratar mais confiante, certo? E aí, alguém que está aqui ao vivo tem alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida aí com relação à cetoacidose, e a gente faz agora. Quem apareceu aqui, ó, quem tá, minha doguinha querendo dengo. Bom, se alguém quiser botar alguma pergunta, essa é a hora. Se não, assim, a ideia é ser uma coisa breve aqui, objetiva. Então, essa é a ideia, tá? Focar nesses três pilares aí da cetoacidose diabética vai fazer com que você domine. Bom, a solução, né, Ailton? Pergunta interessante. Qual solução você faz a reposição volêmica? Você precisa fazer reposição com cristalóide, tanto faz aí se você faz Ringer, se você faz fisiológico, não faz diferença. Quando compara, assim, estudos compararam os dois fluidos, né? Ele não mostrou diferença. Existem condições teóricas aí de o paciente fazendo fisiológico tem uma tendência a fazer acidose hiperclorêmica, mas é muito teórico. E o Ringer lactato também, ele é um pouco mais próximo do fisiológico, mas aí tem a história vai ter o lactato, pode fazer acidose, não sei o que, enfim, níveis de outros eletrólitos, mas que são muito mais teóricos. Porque o que você precisa na hora que você está repondo volemia é um líquido que seja mais isotônico, né? E aí isso aí vai fazer
o fluido ficar dentro do vaso. Essa é o que você precisa. E aí quanto mais osmótico, né, quanto mais poder osmótico o fluido tiver, mais dentro do vaso ele fica. Então tanto faz um cristalóide, qualquer um dos dois, ou ringer ou soro fisiológico, beleza? Assim, com relação a coloide, né, não existe uma indicação porque ele não é superior aos cristalóides e ele é muito mais caro. Então aí você evita fazer coloide, mas você precisa aí no primeiro momento fazer cristalóide. E aí pensando que você vai você vai ter que hidratar logo de cara, né? Porque é um paciente que ele vai estar desidratado, você vai fazer o fisiológico ou ringer. E aí lá na frente, quando você tiver os exames laboratoriais, se você tiver anatremia desse paciente, você vai corrigir. Se o paciente tiver com anatremia mais alta, né, de 135, acima de 135, né, quando você corrigir pela glicose, aí você vai fazer soro a 0,45. Se não, você faz o soro a 0,9 mesmo. E aí, mandem mais perguntas aí, mandem mais perguntas. Se tiver mais uma dúvida aí, o José Alencar colocou uma dúvida aí com relação ao tipo da solução. Se tiver outra pergunta, insulina sempre regular. Assim, você vai fazer, porque você vai fazer em bomba, né? Você vai fazer a reposição da insulina em bomba de infusão contínua. Por que você vai fazer em bomba de infusão contínua? Porque você quer ter um controle, assim, fino, né? Da quantidade de insulina que está entrando, da correção. Então você vai ficar acompanhando esse paciente aí de hora em hora, fazendo HGT para saber como é que está a glicose e tudo. E por isso que você precisa fazer a insulina regular em bomba de infusão. Então, vai chegar um momento que você vai fazer a insulina subcutânea, né? E aí você tem uma absorção um pouquinho mais lenta, né? Mas no primeiro momento é em infusão contínua. Não necessariamente, não precisa fazer bolos não, porque ele vai começar. O que você precisa é corrigir gradualmente a falta de insulina, né? E aí a falta de insulina faz parar a cascata de que o paciente está causando a cetoacidose, mas você não precisa fazer um bolos logo de cara não. Você pode fazer a infusão, a dose de acordo com o peso do paciente, e aí tá tranquilo. Porque você só vai começar a insulina depois se você tiver o potássio do paciente, depois o paciente foi hidratado, tudo. Então é uma fase mais tardia, digamos assim, né? Você vai ter um tempo aí, você vai dar uma estabilizada no paciente antes de começar a insulina, então não tem muita correria não. A insulina ela freia o processo da cetoacidose de certa forma, mas não é ela que salva o paciente não. O que salva o paciente é hidratar. Mandei mais perguntas aí sobre cetoacidose. Beleza. Bom, quando chegar a meta de correção com a bomba de infusão, como fica a pressão de insulina subcutânea com o esquema basal bolus, é isso mesmo. Você vai fazer o esquema basal bolus mesmo. Você vai começar, enfim, não tem uma dose assim que você vai fazer. Óbvio, você vai corrigir depois de acordo com o peso, fazer a pressão para depois, mas no primeiro momento não precisa não. Você começa só o sliding scale mesmo, que aí você vai corrigindo a glicemia do paciente. A partir do momento que chegar ali em torno de 250, tudo, aí você vai fazer a regular subcutânea para a infusão contínua da bomba, e aí isso se o paciente estiver se alimentando, né, já tiver corrigido cetoacidose, né? Então até é interessante porque você vai parar a infusão contínua quando tiver corrigido a cetoacidose diabética, né? Então vamos lá, corrigiu a cetoacidose, corrigiu a acidose, corrigiu o bicarbonato, corrigiu a glicose. Então e o paciente está se alimentando e acordado. Então é esse momento aí que você para e aí você assim, resolveu, né? E aí o paciente começa a insulina subcutânea. Beleza? Mas é o esquema basal bolus mesmo. Sem muita ciência. Bom, é isso aí. A gente está prolongando um pouquinho mais. Foi bom que o pessoal perguntou, as corujas aí perguntando. E, bom, foi interessante agora. Tem mais dúvidas.
Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente pode abordar outro tema. Se tiver alguma sugestão, pode mandar aí no direct, né? Um DM, pode mandar mensagem, colocar uma caixinha nos stories também. Então, a live vai ficar gravada para você que chegou depois e não pegou do começo. Mas é isso aí. Dúvidas sobre cetoacidose. Valeu aí quem participou, muito obrigado e até a próxima.